essas bênçãos para nós. Então isso que Jesus fala tem esse objetivo, para que nós desejemos dentro do nosso coração que de fato esse reino se estenda. Devemos apresentar as nossas necessidades diárias. 6:11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nesses dias de hoje, a gente tem cada vez mais, se preocupado com o dinheiro. Não é uma razão para a gente deixar para lá. A gente precisa desse dinheiro, a gente precisa de segurança. Quem faz um concurso público faz, nem pensando no salário em regra, mas pensando na segurança que você vai ter mais na frente. A gente tem caderneta de poupança, a gente tem investimentos, enfim. Essas coisas fazem parte da nossa prática diária e elas são coisas necessárias. Se você não tem uma cadernetinha de poupança como eu, tome vergonha, como eu tenho que tomar, faça uma, porque você pode precisar desse dinheirinho lá na frente. Mas quando você está falando com Deus, você está, nesse exemplo de Jesus, colocando a sua vida na dispensação do Senhor. Então, esse pão nosso de cada dia, ele tem 2 significados importantes. O primeiro é que é o pão nosso de cada dia, é daquele dia. Você não deve pedir para que Deus encha a sua despensa de pão para você usar o pão dos próximos meses, mas é o pão daquele dia. E você está colocando para Deus que a sua necessidade é diária, é o pão daquele dia. E ele diz o pão nosso. Então, Jesus também te ensina que você não deve pedir só pelas suas necessidades, senão a oração diria, o pão meu de cada dia. Mas você deve estender, essa petição para o pão dos outros também. Devemos pedir perdão pelos nossos pecados, sem se esquecer que Deus conhece o nosso coração. A gente já falou sobre isso, declaramos que perdoamos os nossos devedores. Isso é sempre muito difícil, porque tem gente que tem dificuldade com o perdão. E eu acho que muita gente considera que fumar maconha, cocaína, essas coisas são muito graves, matar, dar um tiro na cabeça de alguém, isso sim é que é um pecado horroroso, Mas eu acho que Deus considera a negação do perdão um dos... a gente cai nessas coisas de piores pecados, Mas eu vou falar isso. Um dos pecados mais horrorosos que pode existir. Por uma razão muito simples de entender. Nós nascemos no pecado, nós fizemos e fazemos um monte de bobagem. E se nós não contássemos com o perdão de Deus, seríamos nós. Não é? A gente é renovado o tempo todo por esse perdão. Se a gente comparar o pecado à doença, a gente vai poder comparar o perdão ao remédio. Então, de uma maneira simples de ver, todos nós estamos doentes e todos nós precisamos de remédio, não é? E se a gente nega o perdão a alguém, é como se a gente estivesse negando remédio para alguém que está doente e morrendo. A gente não pode... Oi? É simples, não é? E a gente não pode negar remédio a quem está doente, quando a gente mesmo precisa do remédio a cada dia. Não é? E quanta gente está, ainda hoje, espero que não no nosso meio, negando o remédio e deixando as pessoas morrerem. Não é? E quem não perdoa, na verdade, ele fica doente também. Não é a pessoa que cometeu a falha com a gente. É a gente que não perdoa, porque a Bíblia diz que a falta de perdão traz raiz de amargura, traz um monte de coisas, os ossos envelhecem. Está tudo escrito aqui nos Salmos e outras passagens. Então, na verdade, quem precisa desse remédio primeiro é a gente, Nós seríamos tremendamente hipócritas se nós repetíssemos essa fala, pedindo perdão a Deus, assim como nós perdoamos e não perdoássemos. Entende aquela... Perdão? Pode falar. Não, pode falar. Eu vejo assim também, é como se a pessoa tivesse conseguido transferir para você a doença dela. A pessoa está doente, fez alguma coisa.
te feriu. Uma justiça, alguma coisa. Se você não libera o perdão para aquela pessoa, é como se a doença dela fosse transferida para você. E você que não estava doente, agora nega perdão, você adoece. Então o antídoto é: você está doente, tá? Você me feriu, mas essa doença não vai ficar ferida, não. Perdoa você. A sua relação com Deus é a sua relação com Deus. Você vai resolver lá. Mas com relação a mim, está liberado, eu não vou permitir adoecer, eu não vou permitir adoecer por causa da sua doença. E a oração sem perdão é esquisita. Perdoa-me aqui, mas eu não quero perdoar. Sim. Senão a gente entra assim, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, mas nós ainda não vamos perdoar. Não é? Mas se a gente ora assim, a gente não pode cair nessa cilada de ser hipócrita com Deus. Era melhor nem orar nesse aspecto. Pula para o próximo ponto, né? E depois conserta. Devemos pedir a Deus que nos fortaleça nas tentações. Isso me chamou a atenção. Jesus, nessa oração do Pai Nosso, Jesus ele vai enfocar diversas áreas da nossa vida. E ele é muito completo nisso. Nesse aspecto, ele vai dizer que ele não vai te livrar da tentação. É isso que ele está dizendo? Não. E ele está pedindo para te livrar da tentação? É isso que ele explica? Não. Ele te explica a não deixar cair na tentação. Mas você está na tentação. Então nós vamos passar pelas tentações e nós vamos nos livrar delas.